Isso, começou, professor. Ótimo, obrigado. Boa sorte. Bom, então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí a essa feira de ciências, né, que o campus está promovendo. Quando a gente recebeu o convite para participar do evento, nos foi deixado livres, né, para escolher o tema da fala, né? E o que acontece? Eu não sabia, por exemplo, qual que era o nível de instrução das pessoas que poderiam estar aqui participando do evento, né? Aí, a hora que eu entrei na sala, já tinha a colega aqui, a professora Juliana, se apresentou para a gente aqui, e eu já dei uma corrida aqui, já olhei o currículo lá da professora, e vi que a professora também já é doutora, né? Ou seja, já passou por todo o crivo aí da pós-graduação, né? Então, talvez aqui o que eu vou falar seja até um pouco redundante, mas eu pensei em, de repente, fazer uma fala que pudesse, por exemplo, municiar aí os acadêmicos do nosso ensino médio integrado, ou os nossos acadêmicos do subsequente, ou até mesmo os acadêmicos da graduação, ou que estejam fazendo a sua iniciação científica aí já na pós-graduação a nível de mestrado. Foi bom. Então, eu vou pegar uma fala que, de repente, possa contemplar esse público, né? Mas aí nós temos, assim, pessoas que vão até, de repente, nos auxiliar, como a professora. Então, eu tenho na sala aqui também a Dávila. Oi, Dávila, tudo bem? Você poderia só se apresentar rapidamente para a gente? Você consegue me ouvir? Não sei se ela está conseguindo fazer a abertura do microfone dela. A Aniele, você está me ouvindo, Aniele, também? Acho que também não está ouvindo. E a Juliana. Juliana, você consegue... Você está me ouvindo ainda, né? Oi, prof, tô sim. A Ah, conexão ótimo. tá um pouco assim falhando, mas tá tudo ok. Ah, perfeito. É porque eu estou no campus, gente. Eu estou no campus agora que eu tive aula até um pouquinho antes das 4, e a gente está sem internet. Então, eu estou hackeando a internet até do meu celular, que por isso talvez pode falhar um pouquinho. Mas tá. Juliana, você podia só se apresentar rapidamente, só falar a sua ocupação no campus, a sua formação, só para a gente se apresentar na sala? Eu sou professora do Campus Avançado Sinop, na área de biologia. Eu tenho mestrado e doutorado na área de genética. Mas fica Ó, tranquilo, prof. Eu saberia, ótimo, é, o, ótimo. o público é bem diverso, né? Fica à vontade Uhum. aí a sua dinâmica. Ótimo, perfeito. Obrigado, Juliana. Bom, a Aniele e a Dávila também que estão na sala, não sei se elas conseguem me ouvir, eu também só gostaria de ouvi-las, né? Saber qual que é o nível de Oi, tô envolvimento que elas têm ouvindo. com a instituição, se são servidores. Oi, Dávila. Você poderia se apresentar para a Oi, gente, rapidamente? tá. Meu nome é Dávila, eu faço química. Eu não sei se é a minha internet que está falhando, mas eu acho que eu não ouvi direito a Dávila. Tá. Eu ouvi que ela falou que ela faz química, aí não completou. Ah, sim. Mas Tá. vamos Então, ver. beleza. Para a gente não perder muito tempo aqui, depois eu queria, então, só que a Dávila e a Aniele só coloca no chat lá, só para se apresentarem, para só saber, assim, o nível de envolvimento com a instituição que os colegas têm. Bom, então é o seguinte, eu vou fazer um compartilhamento de uma tela com vocês aqui, para a gente falar um pouquinho aqui desse tema que nós escolhemos aqui para dialogar com vocês nessa tarde. Só um instante. Pronto, está aqui. Vocês conseguem visualizar? Vocês estão conseguindo visualizar, gente? Tá ok? Sim, tá ok, tá tudo certo. Ótimo, maravilha. Então tá. É porque agora que eu abri aqui o PDF aqui, eu não consigo mais ver meu rosto, minha interação. Eu só estou Ah, sim. com a parte aberta. Bom, então Não, vamos mas lá, gente. tá muito bem representado aqui. Dá para ver bem legal. Ótimo. Seu rosto, a apresentação tá muito bem. Muito bem Ótimo, colocado. perfeito. Obrigado, professor. Bom, então, esse tema que eu escolhi falar hoje, compartilhar, dialogar com vocês hoje, é esse aí, ó, portais de busca de publicações científicas, né? E a decodificação de um artigo científico. Por que que eu escolhi esse tema? Bom, eu escolhi esse tema porque, ultimamente, a gente está vivendo, sobretudo no Brasil e no mundo, um momento que foi muito marcado aí pelas fake news, que são a divulgação de informações
errôneas, de informações inverídicas. E essas informações errôneas, inverídicas, que a gente percebe que têm sido divulgadas, elas têm diferentes origens, né? Então, são aí informações que vão desde o campo político, por exemplo, até o campo científico, né? Nós estamos aí inseridos, nesse momento, no século XXI, com um avanço tecnológico gigantesco, e nós, recentemente, vimos na sociedade, por exemplo, pessoas que estão aí, por exemplo, dizendo que a Terra é plana, né? Pessoas que estão aí, por exemplo, negando as vacinas, que foram aí as descobertas científicas que proporcionaram a resoluções de grandes pandemias que nós já vivenciamos no mundo. E hoje, mais do que nunca, diante de uma fake news que alguém possa ter, independente desse alguém ter um nível de instrução elevado ou não, essas informações elas podem ser validadas se a gente souber corretamente, né, buscar qual que é uma plataforma que pode se utilizar para validar uma informação ou para buscar uma informação correta acerca de um determinado tema, né? Então, esse foi a primeira coisa que me veio à mente quando eu coloquei essa primeira parte aí do título, né, que são os portais de busca de publicação científica. E a segunda parte, que é a decodificação do artigo científico, é justamente para apresentar para nós aqui, que estamos compartilhando esse assunto, que quando a gente pega um artigo científico para ler, não basta apenas fazer a leitura do artigo científico. Eu preciso estar municiado em saber o que eu vou encontrar em cada uma das partes daquele artigo científico que eu estou lendo. Isso aí é igual, por exemplo, os nossos colegas que são professores de língua portuguesa, que vão ensinar, por exemplo, os alunos a escreverem uma redação, né? Quando a gente olha a redação clássica lá do Enem, que via de regra tem 4 parágrafos, uma redação bem escrita, né? Que tem 4 parágrafos, os parágrafos são assim, da introdução, são 2 parágrafos de desenvolvimento e o último parágrafo é a conclusão. O professor, ele ensina para o aluno que cada uma daquelas partes, ela tem que ter uma estrutura, tem que ter elementos presentes em cada uma daquelas partes para que essa escrita possa se configurar num texto. Então, da mesma forma, é um artigo científico. Quando a gente se depara com um artigo científico, né, a gente precisa entender o que tem lá na introdução do artigo científico, o que eu vou encontrar na revisão bibliográfica, o que eu vou encontrar lá nos resultados e conclusões, na conclusão, o que tem que ter lá antes, depois do título, que era um resumo. Então, assim, eu misturei essas duas partes porque eu achei muito interessante a gente trazer isso agora para a discussão aqui, em nível de feira de ciência, justamente para que a gente esteja municiado com relação a isso. Bom, então, na sequência aqui, eu vou apresentar para vocês, gente, os principais portais que a gente pode encontrar na internet, pelos quais a gente pode fazer pesquisas procurando um artigo científico. Então, eu coloquei aqui alguns. Os que a gente mais utiliza hoje, está em ordem aqui, eu acho que são os que a gente mais utiliza. Então, primeiro, o Google Acadêmico, né? Então, o Google Acadêmico aí é um mecanismo de pesquisa na web que ele traz aí uma série de textos, de artigos científicos que são publicados em revista, né? Revistas nacionais, revistas internacionais. Às vezes, aqui no Google Acadêmico também, dependendo do que você pesquisa lá, das palavras-chave, ele pode trazer para você também alguma dissertação de mestrado, alguma tese de doutorado. Então, o primeiro é esse aqui, ó, o Google Acadêmico. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês essas lâminas aqui, são 3 lâminas, basicamente, né? Mas, assim, anotou o Google Acadêmico, quem colocar lá no Google Acadêmico ou Google Escolar, já vai ser direcionado para essa página. Abrindo a página do Google Acadêmico, você simplesmente coloca lá as palavras-chave daquele artigo que você está procurando, e aí ele vai te apresentar uma série de trabalhos ali que você pode procurar. Uma outra página de procura muito importante que nós temos aí, também bastante utilizada, é o Cielo, né? O Cielo ele foi criado aí em 96, né? E ele tem também aí basicamente a mesma função do Google Acadêmico, que é permitir com que a gente procure a publicação de artigos científicos em revistas de impacto, revistas que são aí, né, que são aí que tem um qualis, né, significativamente relevante para a academia. Um outro site, Portal de Periódico da CAPES, né, também é uma importante ferramenta que a gente pode utilizar para procurar artigo científico. Então, assim, a internet ficou parecendo assim que é uma casa de ninguém, mas a gente ainda consegue encontrar ali, fazendo uma busca adequada, em informações verídicas, informações corretas. Então, esses aí são os 3 principais. São os que a academia atualmente mais usa. Quando a gente fala em academia, eu estou falando aí
aqui no IF, nos nossos cursos de graduação, né? Num curso de pós-graduação, de repente um colega que esteja assistindo aqui, ou um aluno que seja de uma escola pública, ele também pode, no laboratório da escola, ter acesso a isso. Basta ter acesso à internet que ele vai conseguir navegar nesses sites. Tem outros aqui que são também utilizados, não tanto quanto esses primeiros, né? O Science Direct também é uma plataforma que você pode procurar por artigos científicos, né? E esse último que eu coloquei aqui, o ERIC, né? Esse foi desenvolvido pelo Departamento de Educação norte-americana, né? E ele tem um conteúdo basicamente voltado para a área de educação. Também engloba aí artigos, documentos, teses, livros, monografia, enfim, uma série de textos que a gente pode atribuir a esses textos o critério, o rigor científico da academia, né? Que não vai se enquadrar lá naquela perspectiva que a gente havia no começo falado das fake news, né? Então, basicamente, esses são os principais portais, né, que a gente pode validar informações científicas. Pois bem, aí uma vez feito a pesquisa lá nesse site sobre um artigo que você queira procurar, sobre uma informação que você está querendo aprofundar os seus estudos, e aí você vai agora, na sequência, realizar a leitura desse artigo. Pois bem, mas para você fazer a leitura do artigo, você tem que entender que esse artigo está estruturado de uma certa forma que cada uma das partes que compõem o artigo, você vai encontrar ali uma informação diferente acerca daquilo que está sendo tratado no artigo. Uma informação diferente acerca daquela abordagem. Pois bem, então, quais são os tópicos que compõem lá o artigo? Então, o primeiro tópico que vai aparecer lá é o título, né? Então, o primeiro que aparece é o título e, na sequência, é o resumo. Agora, um aspecto muito interessante, ó, esses dois primeiros aí, que é o título e o resumo, eles, eu diria que são a primeira coisa que a gente lê no trabalho, mas ela é a última coisa que o pesquisador, que o autor daquele artigo fez. Por quê? Porque o título, ele precisa ter um nome que vá ao encontro exatamente daquilo que você escreveu na sua matéria, né? Então, quando você estiver procurando, por exemplo, lá, um assunto sobre, eu vou chutar aqui um tema, de repente, que está na moda agora, né? Aquecimento global. A gente está tendo agora a COP27, né? Uma série de países falando sobre aquecimento global. E aí você vai lá e coloca lá, sei lá, aumenta a temperatura de uma superfície, né? Mudanças climáticas. Você pode perceber que todos os artigos que ele vai te apresentar ali, de cara, o título do trabalho, ele já vai vir ao encontro daquelas palavras-chave que você colocou. Por isso que quem está, por exemplo, do outro lado, escrevendo um texto científico, escrevendo ali os resultados de uma pesquisa, ele precisa fazer um título bem feito, né? Porque o título, ele vai ser a vitrine do seu trabalho. Depois de um título bem feito, a gente tem acesso aqui ao resumo, né? Agora vamos lá, nós que vamos nos preparar para ler um artigo científico, o que a gente vai encontrar no resumo? Perceba que o resumo, ele vai ser o checkmate. O resumo vai ser aquilo que vai definir se o seu leitor, por exemplo, vai continuar a leitura do trabalho ou se ele já vai abortar a leitura, parando ali, finalizando a leitura apenas do resumo. Então, para nós que estamos do outro lado, lendo o artigo, gente, o que você espera encontrar num resumo quando esse resumo está bem feito? Quando é um resumo de um artigo que foi publicado em uma revista séria, né, que faz ali uma correção realmente imparcial e uma correção adequada do seu trabalho para que ele possa, né, ser aprovado. Um resumo, ele precisa ter uma pitadinha de todas as partes do trabalho, né? Por isso que a leitura do resumo, ela vai definir se o seu interlocutor vai continuar ou vai abortar a leitura. Então, o que eu preciso ter no resumo? Eu preciso ter uma pitadinha da problemática que levou aquele pesquisador a escrever aquele artigo. Então, o resumo tem um pouquinho da problemática. O resumo também precisa ter os objetivos do trabalho. O resumo tem que ter uma pitadinha da metodologia que foi utilizada para se desenvolver aquele trabalho científico. E o resumo também tem que ter uma pitadinha dos resultados encontrados, né? Então, se você lê um resumo e encontrou essas pitadinhas, né? Então, vamos lá, pitadinha da problemática, os objetivos do trabalho, um pouquinho da metodologia, né? E uma pitadinha lá dos resultados, esse resumo está bem feito, né? Então, se a gente pegasse, por exemplo, ao final dessa fala, se a gente pegar um artigo científico, por exemplo, e recortar essas partes que a gente vai dividir ele, né? A introdução, o resumo, os resultados de conclusão, os resultados obtidos, a conclusão, e misturar tudo, as pessoas que agora vão saber como se estrutura o artigo, elas vão pegar esses textinhos e vão conseguir montar na sequência correta. Então, essa primeira parte é o resumo, né? Depois do resumo, nós temos o quê? O abstract.
O que é o abstract? Olha, o abstract é o resumo em inglês. O abstract é quando você pega o resumo, transfere ele para a língua inglesa. E por que o inglês? Porque o inglês é uma língua universal, né? Quando a gente escreve um trabalho científico, a gente tem uma preocupação com que aquele trabalho tenha a internacionalização sendo alcançada. E a internacionalização ela é alcançada quando você coloca pelo menos uma língua que é praticamente a língua universal. No nosso caso aqui seria o inglês, né? Então, colocou o abstract ali, que é o resumo em inglês, você pode despertar o interesse de outros pesquisadores, né, de outros países, a fazer a leitura do seu trabalho, tá certo? Então, o abstract é nada mais, nada menos do que o resumo, né, em outra língua. Aí, na sequência, a gente tem uma parte elementar do trabalho, que é a introdução. Pois bem, gente, o que é a introdução? Quais são as estruturas que eu preciso encontrar em uma introdução bem feita, numa introdução bem escrita? Olha só, uma introdução bem feita, bem escrita, ela basicamente tem duas coisas. Ela primeiro vai apresentar uma problemática e, na sequência, ela vai apresentar os objetivos do trabalho, né? Então, quando a gente olha para a problemática ela precisa estar estruturada de três maneiras. Ela tem que apresentar um problema que está sendo investigado em escala macro, depois o problema numa escala meso e, por último, o problema numa escala micro. Por exemplo, no comecinho aqui, eu joguei aqui um tema, né, que é um tema de relevância para várias áreas, um tema que está na moda agora, que é o aquecimento global, por exemplo, né? Então, imagine que você pegar um trabalho que fala sobre a temperatura aqui na Baixada Cuiabana, né? Como que Cuiabá é quente, como que a temperatura aqui tem aumentado ao longo dos últimos anos, né? O que tem influenciado nesse aumento de temperatura dessa cidade? Aí, a introdução, ela não pode, se ela for bem feita, ela não pode entrar de cara falando de Cuiabá. Primeiro vai falar, por exemplo, na escala global, que o planeta tem experimentado pequenas variações de temperatura, né? Depois você começa a falar que o Brasil é um país, né, que está aqui abaixo da linha do Equador, que ele tem uma insolação bem expressiva, né? E dentro do Brasil você tem alguns biomas, algumas regiões. Cuiabá é uma região que está dentro do centro-oeste, aí você percebeu que você vai colocando aquele problema do aquecimento no escala macro, quando você fala nível do mundo, depois no escala meso, quando você fala de Brasil e Mato Grosso, e depois você cai lá na escala micro, quando você caracteriza o seu local de trabalho, né? Pronto, aí você apresentou já ali na introdução a problemática daquela escala macro, meso e micro. E aí, o último parágrafo que nós devemos encontrar na introdução, pessoal, é o quê? São os objetivos, né? O objetivo geral e, geralmente, os objetivos específicos. Via de regra, a gente tem um objetivo geral em artigos e objetivos específicos, geralmente, são 3 ou 4 no máximo, né? Então, isso é o que nós devemos encontrar, por exemplo, na introdução de um artigo científico, né? Depois de passado a introdução, o que a gente vai encontrar? A revisão bibliográfica. Ora, a revisão bibliográfica é a parte do trabalho do artigo científico onde nós encontramos todo o aporte teórico. É ali que está os ombros de gigantes, né? Essa fala está escrita ali no Google Acadêmico quando a gente vai fazer alguma pesquisa, né? Então, a revisão bibliográfica é a parte onde o autor daquele trabalho municia nós que somos interlocutores, que somos leitores, de toda a informação que vai nos dar base para entender aquela pesquisa que foi realizada, né? Então, por exemplo, se eu pegar lá, continuando falando lá, por exemplo, desse meu tema, aquecimento global, o que apareceria na revisão bibliográfica? Bom, apareceria ali o conceito de temperatura, né? Apareceria certamente os conceitos de clima, né? Apareceria, por exemplo, as variáveis que influenciam, por exemplo, o clima de uma região, que é o relevo, o tipo de cobertura, a umidade relativa do ar, se a região tem o solo coberto ou não. Enfim, a revisão bibliográfica é essa parte que vai dar, então, né, toda a âncora teórica para que o trabalho possa ser desenvolvido e para que ele possa ser compreendido. Depois nós temos lá no artigo científico essa parte de materiais e métodos. E o que são os materiais e métodos? Como o próprio nome já diz, materiais e métodos, tem artigo que também é chamado de metodologia, né? Eu prefiro mais essa nomenclatura, materiais e métodos, porque materiais e métodos é na onde o autor mostrou quais foram os materiais que ele usou para fazer aquela pesquisa, qual foi o método que ele usou para utilizar aquele material. Então, por exemplo, se ele usou um termômetro, ele vai falar como é que ele mediu a temperatura, né? Ele colocou esse termômetro no abrigo, esse termômetro foi colocado
recebendo uma insolação direta, esse termômetro media a temperatura de quanto em quanto tempo, foi feito a média, não foi feito média, era um termômetro só de máxima e de mínima, enfim. Então, os materiais e métodos, como o próprio nome já diz, é onde, né, o autor mostra quais foram os materiais que ele precisou utilizar para fazer o trabalho, né? Na sequência, a gente vai encontrar o quê? Os resultados que foram encontrados com aquela pesquisa, né? Então, depois de ter feito a coleta de dados, né, de ter colocado o sensor, de ter medido, essa descrição a gente encontrou aí nessa parte anterior, o autor vai apresentar para a gente quais foram os resultados encontrados, né? Aí, essa parte aqui, ó, ela precisa estar casada lá com a introdução. Então, na introdução, ele vai mostrar quais eram os objetivos específicos. E aqui nos resultados encontrados, você vai ver se os resultados encontrados vêm ao encontro dos objetivos específicos que ele tinha. Ele pode ter encontrado, né, a resposta para tudo que ele procurava, ou ele pode também não ter encontrado a resposta por aquilo que ele procurava, e ele vai explicar por que ele não encontrou, ou por que ele acredita que não foi possível encontrar, né? Às vezes, quando a gente está lendo um trabalho científico, se a gente encontra, ou se a gente também não encontrar algo, também é uma resposta, né? Talvez não era a resposta que a gente desejava, mas assim, é o que a pesquisa conduziu, né? Aí, por que se levou a não encontrar o que eu estava procurando? A gente precisa fazer a escrita de tudo isso, e essa parte do texto a gente encontra nesse tópico aí, que são dos resultados encontrados. Na sequência, a conclusão, né? A conclusão de um trabalho científico, geralmente um artigo, não é algo muito grande, tá, gente? Eu geralmente vejo aí, tem dissertações e teses que são coisas mais extensas, né? Mas as conclusões, e sobretudo quando é um trabalho na área interdisciplinar, ela é um texto assim de no máximo uns 2 ou 3 parágrafos, né? Uma coisa bem curta. Eu já vi conclusão aí com um parágrafo também, né? Então a conclusão é o fechamento de todo aquele trabalho. E por último, as referências bibliográficas. O que são as referências bibliográficas? São todas as literaturas que ele pesquisou para escrever o artigo dele, né? Ele não vai escrever um artigo científico tirando todas aquelas informações da cabeça dele, não. São informações que ele tem construído ali ao longo de séculos. Construída na onde? Em livros, em dissertações, em teses, em artigos, enfim, nas referências bibliográficas é onde a gente vai encontrar, então, quais foram os materiais que o autor consultou para escrever aquele artigo. E é legal que, muitas vezes, o autor está apresentando um conceito e fala assim, nossa, esse conceito aqui eu queria aprofundar um pouco mais sobre ele, né? Ou eu queria entender melhor esse conceito. E se ele citou alguém, de repente você pode ir lá e copiar na referência bibliográfica qual que é o autor, o artigo ou o livro que ele usou, e daquela pesquisa fazer uma outra pesquisa também, né? Então, enfim, pessoal, essa é a parte que compõe aí o artigo científico. Quando a gente, então, está se deparando com essa leitura, nós vamos encontrar essas partes aí compondo, né, um artigo científico. Perceba que é algo relativamente simples, eu acho que talvez a maioria aqui já deve ter passado por essa experiência, né? Os que estão aqui, que já são docentes, que são pesquisadores, certamente já o fizeram. Os que estão aqui, que ainda estão na academia fazendo um curso de graduação ou iniciaram a pós-graduação agora, certamente deve estar lendo bastante artigo. Então, se a gente vai pegar um artigo para ler, a gente precisa ter em mente o que a gente vai encontrar em cada uma dessas partes, tá certo? Então, isso é o que eu tinha para falar para vocês. Eu até depois que eu comecei a falar aqui, eu esqueci de me apresentar, né? Eu devia ter feito ao contrário, eu tinha que me apresentar e começar. Mas eu vou fazer o contrário. Então, deixa eu me apresentar, eu não apresentei para vocês. Então, meu nome é Cristiano, né? Eu sou professor de Física do Instituto Federal de Mato Grosso, trabalho aqui no campus Cuiabá, Coronel Jorge da Silva, né? Eu fiz pós-graduação na área de Ciências Ambientais, fiz mestrado e doutorado em Ciências Ambientais, né? Aqui no campus a gente trabalha nos cursos de Engenharia e a gente também tem um programa de mestrado aqui em Educação Profissional e Tecnológica que eu estou credenciado nesse programa também, né? Então, essa é a minha formação. E eu agradeço a presença de vocês aqui e agora eu gostaria de abrir um espaço para perguntas ou falas, né? Se alguém quiser fazer alguma contribuição em cima do que eu falei, ou de repente quiser fazer uma pergunta, eu vou fazer então esse encerramento com essa interlocução por parte de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Perguntas, pessoal? Alguém com alguma dúvida? Uma colaboração com o professor Cristiano? Oi, professora Juliana, fique à vontade. Queria te parabenizar, gostei muito da sua apresentação, queria que meus alunos tivessem assistido, mas eles estão em aula agora. Mas é isso mesmo, eu gostei da sua estrutura aqui, para apresentar e como fazer o básico, vamos dizer assim, né?
E que, como é que eu vou dizer, meu pai também é físico. Olha que legal, coisa boa. Foi até uma alegria, né? Meu pai, ele é físico, mas ele já é aposentado também. Aí ele já tem mais de 80 anos e mora em Minas. Mas Olha parabéns, só. essa área, eu tenho dificuldade, mas eu acho uma área muito bacana. Obrigado, professor. Eu fiz essa pós-graduação na área de ciências ambientais, então, assim, minha formação é em física, né? E na pós-graduação a gente trabalhou com essas variáveis micrometeorológicas, né? Mas hoje aqui na pós-graduação a gente trabalha com educação profissional e tecnológica. Mas a gente percebe, assim, que há uma dificuldade muito grande quando os nossos alunos vão pegar um artigo científico e ler, e eu já faço essa experiência com os alunos aqui na graduação. A gente coloca eles para ler artigo, e a gente também estava fazendo um trabalho que eles, ao final da disciplina, eles faziam um experimento, e eles não faziam um relatório aqui, eles faziam um artigo, eles entregavam para mim um artigo. Teve umas turmas que foram bem exitosas, eu consegui até publicar uns artigos que foram muito bem escritos. Então, assim, eles falaram, professor, é legal, porque quando a gente vai escrever lá na frente o TCC, a gente já sabe o que tem que ter, ou se for fazer uma escrita mais ou menos igual a essa, a gente já conhece a estrutura. Eu falei, bom, então eu vou unir o útil ao agradável, eu vou levar isso também aqui para a fala que o professor André convidou, e em paralelo com essa questão que a gente está vivendo ultimamente, das fake news, né? Então, assim, receber uma notícia lá, essa notícia é verdadeira? É falsa? Me envia a fonte, pergunta para mim, me envia a fonte. Se a pessoa, por acaso, mandar para a gente um artigo científico, aí a gente vai poder observar se aquele artigo científico realmente foi publicado numa revista de impacto, né? Se ele realmente é verídico, a gente pode procurar ele lá nos portais de busca, né? E, fazendo-se a leitura, né, a gente precisa estar municiado aí de cada parte que compõe uma por uma da estrutura do artigo. Mas beleza, obrigado pela fala, professora Juliana. Obrigado. Mais alguém? Ninguém mais? Se não tiver mais alguém, então, vamos agradecer então ao professor Cristiano Rocha da Cunha, que veio aqui nos ajudar, fazendo essa colaboração e mostrando o seu trabalho para Mato Grosso inteiro, por meio da Feira de Ciências de Mato Grosso. Agradecemos muito, então, professor, pela sua colaboração, seu trabalho. Gostei muito da sua apresentação, eu achei ela muito importante. Gostaria que todos que tivessem inscritos estivessem presentes para usufruir, né, do que o senhor falou, porque é muito importante, nos dias atuais, ter essas ferramentas em mão e ter esse conhecimento, né, porque o conhecimento, ele é o que constrói a vida do aluno, né, do acadêmico a cada dia, né. Isso. Obrigado mais uma vez, e estamos aqui à disposição, quando o senhor quiser conversar conosco, você tem nosso e-mail, né. Tá bom? E agradeço a todos que estão presentes aqui, que participaram, tá? A professora Juliana, que está presente, agradeço, a Aniele, a Dávila, né? E o Ramon também. Um forte abraço a todos, tá ok? Então eu vou encerrar então essa palestra. Ok. Obrigado, professor. Um abraço. Um abraço.